Então abra sua Bíblia aí no livro de Ezequiel, capítulo de número 1, do verso 1 até o verso de número 3. Livro de Ezequiel, capítulo de número 1. Fala assim: no quinto dia do quarto mês do meu 30º ano, eu, sacerdote, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram, e eu tive visões de Deus. Os céus, quando se abrem, você vai ter visão de Deus. Os céus, quando se abrem, você tem visão de Deus. Os céus, quando se abrem, você tem visão de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que essa é a manhã que o céu se abre para você ter visão de Deus. Quando tudo isso ocorreu, fazia 5 anos que o rei Joaquim, devia ser português, né? Meu avô chamava Joaquim, irmãos, português. Sou neto de português. O rei Joaquim estava no cativeiro babilônico. Foi no 5º dia do 4º mês do 5º ano de exílio. Verso 3: eis que a palavra do Senhor veio a Ezequiel. No 5º ano veio Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, junto ao rio Quebar, nas terras dos caldeus. Ali a mão do Eterno esteve sobre ele. O mesmo livro de Ezequiel, vamos lá para o capítulo 47. Verso 2. Nós vamos ler até o verso de número 5. Em seguida, ele me levou para fora, pelo portão norte, que conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental, com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas, que batiam na altura do meu tornozelo. Verso 4: de novo, mediu 500 metros, e conduziu-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros, e me levou pela água, que batia na cintura. Verso 5: ainda mediu mais 500 metros, mas agora em um rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito, e já era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o seu nome. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Nós pedimos a Ti, Senhor, que esse seja o momento que a Tua palavra seja pregada e que ela fique fixada no coração daqueles que estão aqui. Usa a nossa vida pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. No Teu nome nós repreendemos, Pai, toda ação humana ou espiritual, para que a Tua palavra seja, Senhor, liberada e não haja nada que atrapalhe a chegar ao coração de cada um. Nos dê a revelação e o entendimento daquilo a qual nós vamos aqui falar para a glória do Teu nome. Amém e amém. Livro de Ezequiel, capítulo de número 1. Aliás, quando a gente fala de Ezequiel, o livro de Ezequiel, 90% de nós lembramos de um capítulo de Ezequiel, que é Ezequiel, capítulo de número 37. Isso é algo que vai ficar sempre ao nosso coração. Vamos ler Ezequiel? Logo alguém já pensa, Ezequiel 37, o vale de ossos secos. É o que traz a nossa memória. Mas quando a gente observa, tem muito mais do que a gente imagina aqui.
O que está acontecendo aqui é algo conflitante. O que está acontecendo aqui com Ezequiel é algo confuso dele poder compreender no começo. Porque olha só, Ezequiel, aqui a gente conhece ele como profeta, mas Ezequiel é alguém que está na Babilônia. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor, ele destrói Jerusalém, as portas, os muros, o templo, e leva um grupo de pessoas para poder ser prisioneiro na Babilônia. E um outro grupo fica lá, jogado, destruído em Jerusalém. E é esse momento que Ezequiel está na Babilônia, e ele diz assim: no 30º ano da minha vida, é o que está acontecendo de Deus falar comigo. No 30º ano da minha vida, é que se abriram os céus e eu tive visões. Então entende-se que Ezequiel está com 30 anos, porque é o 30º dia da minha vida. Só que logo em seguida ele vai falar no verso de número 2, dizendo: quando tudo isso aconteceu, do céu se abrir, e que a visão que eu tive, tudo isso aconteceu 5 anos eu estando já aqui na Babilônia. Então vamos fazer uma matemática. Ezequiel está com 30 anos de idade, só que fazem 5 anos que ele está como escravo na Babilônia, e foi no 5º ano de escravidão que os céus se abriram, ele teve visão de Deus, e Deus deu a ele uma comunicação do que seria um futuro. Amém? Até aí tudo bem para alguém entender? Pastor, o que é que tem de mais e qual é o conflito que está acontecendo? Vamos lá, o que está acontecendo com Ezequiel? Vamos entender que Ezequiel, ele é filho do sacerdote Buzi. Como filho do sacerdote Buzi, Ezequiel estava sendo preparado para ser sacerdote. Estava preparado para ser sacerdote. Só que preparado para sacerdote não é do dia para a noite. Para ser sacerdote precisava de 4 pontos. Diga comigo, 4 pontos. Primeira coisa para ser sacerdote, o chamado para ser sacerdote, primeiro, precisa ser da tribo de Levi. De 12 tribos que existem, precisa ser da tribo de Levi. Pastor, todo mundo da tribo de Levi é sacerdote? Nem sempre. Segundo ponto para ser sacerdote, precisa ser da descendência do sacerdote que já vem do passado. Então precisa ser da tribo de Levi. Segundo, precisa ser da descendência, da geração já de uma família sacerdotal. Terceiro, para ser sacerdote precisa ter templo, precisa ter o lugar de adoração, porque se não houver um lugar de adoração, não tem como existir sacerdote. Quarto ponto, para ser sacerdote precisa estudar dos 12 anos até os 18 anos. Dos 12 anos até os 30 anos, que isso dá 18 anos. 18 anos estudando para ser sacerdote. É uma imersão simples, básica, né? Alguém já estudou 18 anos para ser alguma coisa aqui? Tem alguém estudando 18 anos para ser e não podia exercer? Aí você vai entender por que Jesus, aos 12 anos, estava no templo, já falando com os doutores da lei. E Jesus só vai exercer o ministério dele depois dos 30 anos de idade. E Jesus também vem da linhagem de Levi. Aí você entende o porquê que tinha que ser chamado José. Maria não tinha nada a ver com a descendência. O que tinha a ver com a descendência que vinha o próprio Jesus era através da linhagem de José. Só que interessante que quando Deus vai falar, ele não fala com José, ele fala com Maria. Por quê, pastor? Porque na realidade Maria é a chave para abrir a porta em José. Porque todas as vezes é mais fácil encontrar a chave ou encontrar a porta? O que é mais fácil? A porta é mais fácil para encontrar. Mas o que é que está em movimento? A chave ou a porta? A chave. E quando você tem uma chave, você pode abrir uma porta, certo?
Qual era a chave para abrir a porta em José? Maria. Então primeiro eu encontro a chave para poder abrir uma porta, porque José era a porta para que pudesse vir a linhagem de Israel. Mas deixa isso para outro dia, a gente fala essa mensagem. Mas vamos falar o seguinte, isso é uma outra pregação. Mas quando a gente entende que se está Ezequiel sendo preparado por esse tempo, e se ele está dizendo que quando ele está na Babilônia, dizendo esse é o 30º ano, o meu ano, mas isso que está acontecendo fazem 5 anos que eu estou na Babilônia, o que Ezequiel está falando? Que aos 25 anos, quando ele estava em Jerusalém, Nabucodonosor destruiu Jerusalém, e quando destruiu Jerusalém, levou Ezequiel cativo. O que acontece? Ele está lembrando, hoje seria o dia de cumprir na minha vida, de eu começar o sacerdócio. Hoje seria o dia de poder exercer a função de um sacerdote. Entenda que ser um sacerdote é uma preparação, um planejamento, uma entrega. Até os 25 anos ele se dedicou, mas 5 anos últimos ele está prisioneiro. Agora ele está na Babilônia. Não existe templo, porque o templo foi destruído em Jerusalém. Ele não está na escola, porque na realidade ele está como escravo. Só que ele está na Babilônia, ele está trazendo a memória. Hoje é o 30º ano, é o dia do meu aniversário. Só que faz 5 anos que eu estou na Babilônia e que Deus se manifestou. Ele poderia estar dizendo: tudo que eu planejei, tudo que eu sonhei, tudo que eu me dediquei, hoje era para se cumprir, mas não aconteceu. Hoje era para acontecer a realização, quem sabe do meu diploma, quem sabe do meu exercício, quem sabe daquilo que eu iria iniciar. Hoje era para poder acontecer isso, mas não aconteceu. Eu estou aqui frustrado. Para pensar, quando alguma coisa você planeja, quando alguma coisa você sonha, quando alguma coisa você arquiteta e não acontece do jeito que você planejou, arquitetou, o que vem? Frustração, dor. Vem algo que a nossa mente, a nossa memória produz, uma tristeza por não ter alcançado, por não ter vivido, por não ter acontecido. Sabe alguma coisa lá na sua vida que talvez um dia você queria um tênis, aí diz: eu sonhava com tênis, aí aquele tênis você passou o tempo, você não conseguiu pelas condições, aí depois você vê o tênis no pé de alguém e fala: nossa, eu não consegui aquele tênis. Outros é um relógio, sabe aquele relógio? Eu não consegui aquele relógio. Outros é profissão, sabe aquela profissão, dizendo: olha, eu me esforcei, era para acontecer, eu me formar em advogado, me formar em médico. Aí você vê um advogado e médico, aí você sente a dor da frustração, dizendo: não aconteceu, aconteceu algumas coisas na minha vida e aí me frustrou. Era para mim ser um engenheiro, estar estudando, era para mim ser um psicólogo, era para mim ser um empresário, mas aí aconteceu algumas coisas, era para estar se formando. Olha, passou 5 anos da faculdade, passou 10 anos, era para poder ter isso, ter aquilo. Aí vem aquela frustração, aquele sentimento de dor, aquele sentimento de tristeza, porque o tempo passou. Aí você chega dizendo: olha, não realizou. Pessoas que talvez namoraram com alguém e não formaram família, mas aí quando olha a pessoa que namorou com outra, já está com família, está com filho, fala assim: nossa, era para ser comigo e não foi comigo. Meu Deus, era para ser pai, era para ser mãe, se frustrou, não conseguiu nada. O que Ezequiel está fazendo é isso. É o 30º ano, e eu estou numa situação, eu estou num lugar que na realidade eu me preparei, me organizei, me planejei, e hoje não aconteceu. 5 anos eu estou aqui, mas foi no 5º ano que ele estava nessa prova que os céus se abriram, e que ele teve visões de Deus. Que os céus se abriram e ele teve visão de Deus. Eu vou repetir: que os céus se abriram e ele teve visão de Deus. Que os céus se abriram e ele teve visão de Deus. Eu tenho uma palavra para falar para a sua vida: os meus caminhos não são os teus caminhos.
os meus pensamentos não são os teus pensamentos. O projeto que Deus tem para a tua vida talvez não é o plano que você talvez a vida inteira projetou, talvez a vida inteira você arquitetou, talvez a vida inteira você se frustrou e talvez dói dentro de você. O que eu quero a te dizer nessa manhã de hoje, que Deus tem um projeto de futuro para você, que não é o que você planejou, não é o que você projetou, não é o que você pensou. O que Deus tem para você é muito maior, que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram e não subiu para o teu coração. Aleluia. Talvez você tenha tanta coisa planejada e não deu certo, mas existe uma palavra em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem ao nome do Senhor. Se o que Deus não deu certo, é porque o que Deus tem para você é algo superior. É uma situação complexa que não aconteceu só com Ezequiel. Existem pelo menos nessa categoria 3 profetas que aconteceram isso. Um deles foi Jeremias. Jeremias também filho de sacerdote, se preparando para ser sacerdote. Em toda a estrutura da tribo de Levi, de uma descendência sacerdotal, tinha o templo, e ele se preparando. E quando o templo é destruído em Jerusalém, a gente vai ver Deus falando com Jeremias. E Deus falando para Jeremias capítulo 1, verso de número 6. Jeremias, eis que eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Desde quando você estava sendo gerado, eu te chamei e dei às nações você como profeta. Só que Jeremias também estava se preparando para ser sacerdote. Mas o que Deus tinha era: Jeremias, eu já tenho um plano futuro para você desde quando você estava no ventre da sua mãe. Eu já tenho um plano futuro para você desde quando você estava sendo gerado. O que você estava planejando era plano seu, mas o que eu tenho para você é um plano de futuro que estava dentro do ventre da tua mãe. Talvez algo saiu da organização pessoal tua, talvez algo você perdeu o controle e que não consegue manter o controle, mas o que Deus está dizendo: o controle ainda está nas minhas mãos, o controle ainda está nas minhas mãos. Talvez você diz: o meu pai e minha mãe me abandonou, mas o controle está nas mãos do Senhor. Ele diz: ainda que uma mãe e um pai abandone o filho, eu de maneira nenhuma deixarei, eu acolherei e estará comigo. O que Deus está dizendo é: tudo está no meu plano, tudo está no projeto, tudo está eu arquitetado, tudo está no meu propósito na tua vida. Você não entendeu, está chorando por quê? Está sofrendo por quê? Não está entendendo por quê? E o Senhor está dizendo: é do ventre da tua mãe que eu te escolhi, é do ventre da tua mãe que eu te chamei, é um propósito, é meu. Jeremias vai dizer: Senhor, eu não passo de uma criança. Não é que Jeremias era uma criança, é que Jeremias já estava na vida adulta. Jeremias já estava aproximadamente com 22 anos, preparando-se para ser sacerdote. E há uma diferença enorme de sacerdote para profeta, e o chamado diferente. O sacerdote, ele ouve da boca do povo para falar ao ouvido de Deus. O profeta ouve da boca de Deus para trazer ao ouvido do povo. O sacerdote intercede o povo diante de Deus. O profeta confronta o povo com a palavra de Deus. O sacerdote tem muitos amigos, mas o profeta é de poucos amigos, porque ninguém quer ninguém confrontando ninguém.
Mas o que Deus estava falando para Jeremias: Jeremias, entenda uma coisa, eu já tenho um plano futuro para você desde quando você estava sendo gerado. É que você que foi fazendo planos e projetos, você que foi fazendo aí, eu fui dando liberdade para você fazer. Mas todas as coisas acontecendo, nada está fora do controle. Eu só estou criando circunstância para poder dizer que eu tenho desde o ventre da sua mãe, quando você ainda não tinha forma. Olha o que o Salmo de número 139 vai dizer: Senhor, o Senhor conhece o meu sentar, o meu levantar, o meu deitar. Antes que eu fale alguma palavra, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. O Senhor conhece a minha estrutura. O Senhor me viu quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe. E ainda quando eu não tinha forma nenhuma, o Senhor escreveu todos os meus dias no teu livro. O Salmo de número 139 é o livro dos propósitos de Deus na nossa vida. Quando o salmista diz: todos os meus dias já estão escritos no teu livro, é porque Deus já destinou um projeto para mim, um projeto para você. Quando nós estávamos sendo gerados, quando nós não tínhamos forma, já existia um projeto e um propósito de Deus para nós. Então o Salmo 139 é o Salmo do projeto de Deus, dos propósitos de Deus. Diferente de Apocalipse capítulo de número 20, que o livro do Apocalipse capítulo de número 20 é o livro das obras. É o relato daquilo que nós fizemos durante a trajetória da nossa vida. Então Apocalipse capítulo 20 vai relatar tudo que a gente fez na trajetória da nossa vida. É uma biografia nossa. Fizemos isso, se comportamos assim, falamos isso. Apocalipse 20. Agora eu entendo que naquele dia Deus vai perguntar e vai colocar o livro do propósito com o livro das obras. Porque o livro do propósito é assim: eu tenho um propósito na vida de Moisés, e Moisés será o libertador do Egito. Será que ele vai cumprir ser o libertador? Ele tem opção de escolha. O propósito é que Davi seja o rei segundo o meu coração, em que dele vem a geração de Cristo. Esse é o meu propósito. O propósito de Deus na vida de cada um. Mas será que naquele dia que nós tivermos que prestar conta diante dele? Porque a Bíblia diz que ele recebeu um nome sobre todos os nomes, e que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que ele é o Senhor. E que quando nós colocarmos diante dele, vai pegar o livro das obras e pegar o livro do propósito, e vai dizer assim: será que o da obra coincide com o propósito? Será que ele seguiu o caminho e ele decidiu seguir no propósito que eu tenho sobre a vida dele? Ezequiel só descobriu isso aos 30 anos de idade. Por quê? Porque para descobrir o propósito de Deus na nossa vida não é fácil. Descobrir o propósito de Deus na nossa vida é progressivo. Descobrir o propósito de Deus não é do dia para a noite. Mas Ezequiel, aos 30 anos, o céu se abriu e ele viu. O céu se abriu e ele teve uma visão clara. E quando ele tem a visão clara, ele entende o propósito de Deus na vida dele. Por quê? Porque os céus se abriram e ele conseguiu ter uma visão clara. Levanta a sua mão. Diga assim: Senhor, abra os céus e me dê uma visão clara. Qual é o seu propósito na minha vida? Às vezes a gente fica perguntando assim: por que algumas coisas não estão dando certo? Por que algumas coisas não estão funcionando? É só uma circunstância de Deus chamando a atenção, dizendo assim: quando tiver tudo mal, diz: abra o céu, Senhor, deixa eu entender o teu propósito na minha vida, deixa eu compreender o que o Senhor tem para mim. Senhor, eu não quero reclamar, eu não quero murmurar, eu só quero entender o que é que o Senhor tem para mim. Talvez eu planejei a vida inteira ser esse homem, ser essa mulher, ser esse profissional, e por essa área, mas que o que o Senhor tem para mim, eu entendo que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Se tem alguém comigo aqui, levanta a tua mão e adora a Ele, exalte a Ele, aclame a Ele, dizendo: Deus, me dê visão clara do propósito da minha vida. Porque às vezes a gente quer ser, meu Deus, eu vou te
antes de ser pastor eu tentei ser tanta coisa, irmão. Até um dia acordar e virar a chave, é progressivo. Mas dá tempo. Cutuca quem está do teu lado e fala assim: dá tempo ainda. Ainda dá tempo. Não só Jeremias que aconteceu isso, mas Abacuque também era levita. Abacuque estava na ordem dos levitas para adorar, para celebrar, para ajudar em levantar, em poder desmontar as tendas e caminhar. E foi no momento de adoração, no momento de celebração, que Abacuque entendeu o propósito de Deus na vida dele como profeta. Eu vou repetir, irmãos. Sabe o que Deus quer fazer hoje? O que Deus está fazendo hoje? Eu tenho um novo ciclo para a tua vida. Eu tenho uma nova estação para a tua vida. Eu tenho uma nova fase para a tua vida. Meu Deus do céu, vou repetir. Deus está dizendo, está abrindo uma nova fase, um novo ciclo, um novo tempo, uma nova estação para você hoje. Aleluia. Eu vou repetir, tem um novo ciclo, uma nova estação, um novo tempo, uma nova fase para você hoje. Eu vou repetir, é um novo tempo, um novo ciclo, uma nova fase, uma nova estação para você. Toda essa dor, toda essa tristeza, toda essa frustração, porque Deus está dizendo, eu estou abrindo um novo tempo, uma nova fase, um novo ciclo, um novo tempo, uma nova fase, um novo ciclo, uma nova estação. Todo esse tempo de choro, há um novo ciclo de Deus que está abrindo para você aqui hoje. Se tem alguém comigo aqui, me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Adora Ele, exalte a Ele. Agora é interessante que nessa mesma época existem os profetas contemporâneos. Na mesma época que Ezequiel é levado para a Babilônia, se levantam mais dois profetas. Na mesma época acontece de existir o profeta Jeremias, que também era para o sacerdócio, mas agora Deus chama ele para profeta. E Deus também coloca Daniel. Diga comigo, Daniel, Ezequiel e Jeremias. Então os três são da mesma época, está acontecendo ao mesmo tempo. Deus levanta três profetas ao mesmo tempo. E esses três profetas que Deus levanta ao mesmo tempo, para um propósito. Jeremias fica agora em Jerusalém, profetizando para aquele grupo de pessoas que ficaram destruídas em Jerusalém. Ezequiel é levado para a Babilônia. Só que Ezequiel fica à beira do rio Quebar, junto com os exilados, com aqueles que foram levados como prisioneiros. Fica profetizando à beira do rio Quebar, profetizando para esse grupo exilado. Agora Daniel já é levado para dentro do palácio, para profetizar para os reis, governadores, para uma outra classe. Os três estão sendo plenos e perfeitos no que estão exercendo. Jeremias está exercendo o seu ministério perfeitamente em Jerusalém. Ezequiel na beira do rio Quebar para os exilados perfeitamente. E Daniel dentro do palácio perfeitamente. Se a gente fosse tentar modificar, colocar Daniel na beira do rio Quebar, Ezequiel em Jerusalém, Jeremias dentro do palácio, se a gente fosse inverter, tentar, não daria certo, porque Deus sabe aonde coloca cada um. Deus sabe aonde coloca cada um. Eu tenho que aprender uma coisa, eu tenho que aceitar o lugar que Deus me colocou. Porque às vezes eu quero que Deus me coloque no lugar dele, ou no lugar dela, para fazer o que ele fez. Só que eu tenho que aceitar aonde Deus me colocou. E tenho que entender que aonde Deus me colocou para fazer o que ele vai fazer, eu vou fazer plenamente perfeito, e vou fazer com excelência. Entenda uma coisa, aceite o lugar que Deus te colocou e faça com excelência, porque você vai ver Deus te usando poderosamente. Mas quando a gente olha essas situações e tudo isso acontecendo, de Ezequiel entender que o seu projeto é frustrado, que o seu sonho
era ser sacerdote, e que agora os sonhos de Deus é que vão prevalecer, os propósitos de Deus que vão prevalecer, e não há como algo novo para começar que exista a permanência de algo velho. Tudo que é novo precisa que o velho seja retirado. Tudo que é novo, alguém compra aqui um guarda-roupa novo e deixa o guarda-roupa velho em casa? Alguém aqui compra um sofá novo e deixa o sofá novo em casa? Alguém compra um tênis novo e deixa o velho em casa? Muita gente. Entenda uma coisa, irmãos, tudo que é novo precisa ocupar, mas não dá para usar dois sapatos ao mesmo tempo, né, Henrique? Você usa um sapato bonito, branco, ó, glória a Deus. Aí você usa um, mas deixa o outro. Então, para o novo iniciar, precisa que o velho se retire. Você lembra na época que Davi era para governar e Deus vai falar com Samuel: Samuel, você precisa falar com Saul e tirar Saul. Depois que você falar com Saul e tirar Saul, então eu começo o governo com Davi. Porque enquanto o velho estiver governando e reinando, o novo nunca começa. Enquanto você ficar com uma mente velha, enquanto você ficar com um pensamento antigo, nunca vai vir um pensamento novo. Enquanto você ficar segurando as coisas velhas lá do passado, mágoa, tristeza, rancor, angústia, ficar guardando coisas aí, libera perdão, porque tem coisa nova de Deus para sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Libera perdão, porque tem coisas novas de Deus, tem coisas novas chegando, tem coisas novas chegando. Eu vou repetir, tem coisas novas chegando. Olha o que a Bíblia diz: deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Tem coisa nova. Para de ficar chorando a dor de Jerusalém. O que Deus estava falando com Ezequiel era: para de chorar a dor de Jerusalém, para de chorar pelo sacerdócio, para de chorar porque aquilo que você planejou não deu certo. Começa a olhar para o novo, começa a olhar para frente, começa a olhar para aquilo que eu tenho para você. Mas enquanto a gente ficar pensando naquilo que trouxe dor, naquilo que eu perdi, naquilo que aconteceu no passado, naquilo que eu ficar preso lá, irmão. Mas como é que Deus faz para poder tirar essa memória de tristeza e frustração? Deus abre o céu. Deus abre o céu, Elise. Só com uma visão clara eu posso trazer à minha memória uma esperança. Porque se não tiver uma visão clara, Marcos, eu continuo com a memória de uma tristeza que me perturba. Então eu preciso ter uma visão clara para que possa me produzir alegria e eu ver um futuro. É por isso que eu amo a Bíblia, irmãos. A Bíblia diz assim, que o céu se abriu. Parece na época de Jesus. O céu se abriu. A Bíblia fala duas vezes, que o céu se abriu aqui para Ezequiel no Antigo Testamento, que o céu se abriu para Jesus no Novo Testamento. A Bíblia está falando. Você vai ver que os céus se abriram tantas vezes na Bíblia, mas você nunca vai ver que os céus se fecharam. E da última vez que a Bíblia diz que os céus se abriram, no livro de Mateus, capítulo de número 3, não existe até o livro do Apocalipse que os céus se fecharam. Então eu entendo que os céus estão abertos. E se os céus estão abertos, tem visão para poder aqui nessa manhã de hoje adquirir. Aleluia. E ele tem essa visão, e ele vai enxergar. Entenda uma coisa, que a gente só tem duas opções na vida de olhar. Duas opções na vida. Ou a gente tem a opção de olhar para a dor, olhar para baixo, olhar para o sofrimento. Ou a gente tem a opção de olhar para frente e esquecer a dor. A gente olhar para a esperança, a expectativa e para a promessa que estão na frente. Só duas coisas, duas formas, duas opções para a gente: olhar para a dor ou olhar para a esperança e para a promessa. É por isso que quando Abraão estava diante de Deus, e que Deus o chamou, e que Deus o prometeu ser pai de multidão, e isso aconteceu aos 75 anos de idade, e só depois de 24 anos foi acontecer a primeira promessa na vida de Abraão.
E nesse intervalo de 24 anos que houve para Deus poder iniciar a primeira promessa, chegou um momento que Abraão entrou dentro da tenda e ficou triste, amargurado, preocupado. Abraão creu, mas dentro da tenda ele foi dormir, frustrado. A idade passou, a idade avançada, já não tinha mais condições de poder gerar filho. Deus parece que é um Deus assim, que Deus parece que deixa as coisas tudo sem solução humana, para que Ele possa fazer alguma coisa depois. Você já percebeu? Ser crente é ser coisa de doido, irmão. Porque não ser crente, você olha todas as possibilidades humanas, mas quando você se converte, parece que todas as possibilidades humanas, elas deixam de existir. Mas eu entendo uma coisa, é que Deus não divide a sua glória com ninguém. Porque se tem possibilidades humanas, o homem diz: eu fiz, eu tinha, eu cheguei, eu realizei, eu tive condições, eu era inteligente, eu era capacitado, habilitado, eu sou o cara. Mas aí quando não tem o cara, quando não tem o dinheiro, quando não tem a tecnologia, quando não tem nada, nenhuma ferramenta, Deus fala assim: eu sou o cara, o meu nome será glorificado. Sabe por quê? Porque aí eu amo Paulo, que o Paulo vai falando assim: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não é quando eu estou forte, é que quando eu estou fraco, então o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando eu não posso, Ele pode. Quando eu não faço, Ele faz. Quando eu não realizo, Ele realiza. Quando eu não vou, Ele diz: você vai. Ah, meu Deus do céu, eu estou pregando aqui, me ajuda em nome de Jesus. O que eu estou dizendo é que Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando Deus deixa que todas as coisas possam deixar de realizar pela questão humana, é porque Deus sabe que Ele vai agir, Ele vai realizar, Ele tem poder, Ele é grandioso. Espera em Deus, porque se tudo está dando errado, glorifique, porque você pode dizer: o meu Deus vai abrir o mar, o meu Deus vai derrubar muralhas. Se não chove, o meu Deus vai fazer chover, o meu Deus vai fazer e vai realizar. Se tudo está controverso e confuso, pode esperar que Deus está chegando, pode esperar que Deus está se aproximando, pode esperar que está para acontecer em nome de Jesus. Se tem alguém comigo aqui, levanta sua mão comigo e adora o nome dele. Aleluia. Agora vamos entender o seguinte: Ezequiel capítulo 37. Aconteceu alguma coisa aqui que foi? Alguma coisa que aconteceu, não sei o que foi aí, subiu aí. Agora vamos pensar o seguinte: Ezequiel capítulo de número 37, a gente conhece, sim ou não? O vale de ossos secos. Quando chega no vale de ossos secos, a gente percebe que Ezequiel vai ser o profeta que vai profetizar para que aquele vale de ossos secos possam ser transformados e voltem a reviver, amém? Agora lá em Ezequiel capítulo 37, quando Deus vai falar para Ezequiel profetizar, isso já tem um tempo lá na frente do que Deus já havia proposto para ele ser profeta. Quando ele está no vale de ossos secos, precisava de um profeta ou de um sacerdote? De um profeta, porque o profeta traz a voz de Deus ao ouvido do povo. O sacerdote pega as palavras do povo e leva ao ouvido de Deus. Então o que precisava lá era um profeta. Entenda uma coisa: como é que eu sei o que Deus tem na minha vida? Como é que eu sei que os propósitos de Deus é de Deus na minha vida? E quando é que eu vou descobrir que os planos são meus? Pastor, como é que eu sei que o que eu estou vivendo é propósito de Deus? Como é que eu sei que o que eu estou vivendo é propósito meu, é projeto e plano meu? Primeiro, tudo que é plano meu e projeto meu só envolve a mim. Só eu sou beneficiado. Tudo que envolve que é projeto de Deus e plano de Deus, envolve quem está à minha volta. vou repetir. Tudo que é plano meu só envolve a mim mesmo,
mas tudo que é projeto de Deus envolve quem está à minha volta, e muita gente é influenciado. Entenda que quando Ezequiel está lá, ele não está beneficiando a si mesmo, ele vai profetizar para que um exército que está sem esperança, sem expectativa, se levante, se coloque de pé e volte a batalhar, volte a crer, volte a ter fé. Porque o que ele tem não é só para ele, o que ele tem é para quem está à volta dele. Se você entender que quando Jesus veio a esse mundo, Jesus não veio para si próprio, Jesus veio para beneficiar o mundo inteiro, a multidão, é projeto de Deus. Quando você vê José sonhando, José sonha, o sonho não só vai beneficiar ele, mas o sonho vai beneficiar a família dele e uma nação inteira do Egito, a qual será abençoado pela vida dele. Então tudo que é projeto de Deus é algo que beneficia a quem está à volta. É por isso que eu louvo a Deus que a igreja que nós estamos indo nova lá para setembro, em nome de Jesus, não é projeto meu, porque não envolve só a mim, envolve a igreja inteira, envolve essa cidade inteira, envolve outras famílias que vão lá. Sabe por quê? Porque um lugar de 1.500 pessoas não é para eu e a minha casa, porque a minha casa é 7, 8 pessoas, todo aquele lugar é para uma cidade inteira. Então eu sei que é projeto de Deus, e eu entendo uma coisa: quando é sonho meu, Deus abençoa, mas quando é projeto de Deus, Deus patrocina. Ai meu Deus do céu, eu vou dizer de novo: quando é sonho meu, Deus abençoa, mas quando é sonho de Deus, tem patrocínio de Deus. Se alguém está acreditando comigo, acredite, porque Deus está falando: sonha o sonho de Deus, que Ele vai patrocinar. Tudo muda se eu tiver uma visão clara. Tudo muda. Vamos começar a pregar agora. Vamos para Ezequiel capítulo 47. Vamos sair da introdução. Ezequiel capítulo 47. Nós lemos aqui sobre que Ezequiel tem uma visão. E essa visão que ele tem é a visão de que um anjo, um ser espiritual, um ser angelical, agora tem uma medida de 1000 côvados. Ele pega uma vara. Na época 1000 côvados, irmãos, como é essa linguagem de 1000 côvados? É uma medida. Normalmente antes era 45 centímetros, nesse caso aqui é 50 centímetros. Um côvado era que pegava daqui do cotovelo até aqui, daqui até aqui, 45 centímetros, é um côvado. Só para você ter noção de medição como era no Antigo Testamento. Mas aqui fala de 50 centímetros, que 1000 côvados agora é 500 metros. Esse ser angelical agora pega Ezequiel e entra agora num rio com ele, e vai acompanhando. Ele fala: Ezequiel, você vai andar comigo 1000 côvados, 500 metros, vamos comigo. Quem é que já entrou em rio? Entrar em rio a gente entra com um pé, segura com o outro, que se afundar a gente volta, não é? Agora quando você entra num rio, se você der 10 passos você já afunda, não é? Alguém já viu algum rio de você andar meio quilômetro, 500 metros, e permanecer a água no tornozelo? Primeiro que dá medo você andar 500 metros num rio. Fala: peraí, eu vou andar 500 metros no rio? Mas o que Deus está ensinando a Ezequiel é: Ezequiel, eu tenho um novo ciclo para você. Eu tenho uma nova estação para você. Eu tenho uma nova fase para você. E eu quero te ensinar você a caminhar comigo. Então eu quero te ensinar através dessa visão. Chacoalha quem está do lado e fala assim: Deus tem um novo ciclo, uma nova estação, e Deus vai te ensinar a caminhar nessa nova estação. Vai te ensinar a caminhar nesse novo ciclo. Primeira coisa, esse varão pega, esse ser angelical pega na mão de Ezequiel e diz: nós vamos andar no rio 1000 côvados, 500 metros. Mas eu nunca vi. A primeira coisa para caminhar com Deus no novo ciclo e no novo propósito é confiar em Deus. Confiar em Deus. Para andar com Deus precisa confiar nele.
E confiar em Deus não quer dizer que você terá todas as respostas ou vai entender todas as coisas. Confiar em Deus é você conhecer quem está te guiando e para onde Ele está te levando. Vou repetir: confiar em Deus não é você ter todas as respostas ou conhecer todas as coisas, é você conhecer quem está te guiando e para onde Ele está te levando. Ah, meu Deus do céu, eu vou falar de novo em nome de Jesus. Confiar em Deus, você pode não ter as respostas que você está pedindo, que você está querendo, pode não conhecer todas as coisas, mas conheça aquele que está te guiando e para onde Ele está te levando. Tem alguém comigo aqui? Me ajuda a pregar em nome de Jesus o que Ele está dizendo. Para andar comigo no novo ciclo, no novo tempo, na nova fase, precisa confiar em mim. Primeiro ponto é confiar. Segundo ponto que a gente precisa ter, porque andar 1000 côvados, que é 500 metros, pensa bem, quando chegou a 450, o que Ezequiel poderia falar? Falta mais 50. Só que falta mais 50 e ainda eu estou com água no tornozelo. Água no tornozelo, imagina andar 500 metros com água no tornozelo. Quanto tem dos pés até o tornozelo? 5 centímetros? 6? 4? Mais ou menos isso aí, né? Se alguém tiver uma régua no bolso aí, puxa aí para medir. Só faltava alguém puxar. Para esse veio preparado. Mas entenda o seguinte: andar quase 500 metros. Talvez o anjo falava assim para ele: Ezequiel, nós estamos chegando. Falta 50 metros. E nada mudou na minha vida. Continua mesmo. Água no tornozelo. Estou na superfície. Estou no raso. Nada mudou. Sabe aquela coisa de você andar e nada mudar? Andar e nada sair do lugar, as coisas continuarem a mesma, as coisas permanecerem da mesma forma, nada muda. Eu estou andando, Deus quer que eu ande no meio caminho, quer que eu confie. Eu confio, mas nada muda. A minha caminhada, a minha jornada, nada muda. Nada está alterando. Quase 500 metros, eu vou chegar no final que Ele falou, 1000 côvados, Marcelo, e não vai acontecer nada. Mudou nada, água no tornozelo. Para andar com Deus na nova fase, no novo ciclo, na nova estação, exige primeiro confiança. Segundo, exige paciência. Primeiro exige confiança, segundo paciência. Porque se não tiver paciência a gente desiste. Se não tiver paciência a gente abre mão. Se não tiver paciência a gente para no meio do caminho. Se não tiver paciência a gente vai parar no meio do caminho. A gente vai desistir no meio da trajetória, porque nada muda. Eu estou vindo, estou andando, só estou no raso. E Deus não falou mais nada. Deus só foi falar com Ezequiel quando findou o primeiro ciclo, quando chegou os 1000 côvados. Mas antes Deus não falou nada. Lembra que eu falei que é aquilo que Deus tem, e a visão que Deus vai nos dar é progressiva, não é fácil. Só depois que encerrou o primeiro ciclo é que Deus vai falar para ele andar mais 1000 côvados. Entenda uma coisa, só quando a gente finaliza aquilo que Deus já falou, é que Deus continua falando. Primeiro você sobe um degrau, depois que sobe o degrau, Deus fala, agora tem um segundo. Agora depois que subiu o segundo, Ele fala, tem um terceiro. Depois do terceiro, fala, agora tem um quarto. Ei, meu Deus do céu, Deus nunca fala o processo por completo. Deus vai falando por partes. Sabe por quê? Porque se Deus falar por completo, a gente para. Você lembra quando Deus falou para a questão de José? Falou que ele seria quem seria, mas não falou para ele da inveja, não falou para ele da calúnia, não falou para ele da difamação, não falou que os irmãos iriam trair ele. Sabe por quê? Porque Deus não fala o processo. Deus não está preocupado com o processo, Deus está preocupado com o destino. Aleluia. Porque Ele fala da onde você está e para onde você vai chegar. Deus não está preocupado com o processo, porque se Ele falar do processo, a gente para no meio do caminho. Então Deus fala onde você está e o destino aonde você vai chegar. Sabe por quê? Porque não é para você se preocupar no meio do caminho, porque Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a eternidade, eu estarei com vocês.
Então, andar com Deus exige paciência. Levanta sua mão assim, fala: Deus, me dê paciência. Deus, faça eu confiar em Ti. A minha oração é que Deus derrame paciência sobre a sua vida. Espera só mais um pouquinho de tempo, continua andando. Mas quando chega a esses 1000 côvados, que as águas estão no tornozelo, aí o anjo fala assim: agora anda mais 1000 côvados. Ah, teve uma nova revelação, uma nova visão. Andar comigo, você sempre vai ter um novo. Anda mais 1000 côvados. Quando ele anda mais 1000 côvados, sai do tornozelo, vai para o joelho. Agora do tornozelo para o joelho, já dá uns 40 centímetros, 50 centímetros, não dá? Dá mais? Agora do joelho para a cintura, quando ele chega nos 1000 côvados, que ele anda, que a água chega no joelho, agora vai chegar na cintura. Agora do joelho para a cintura já é um pouco mais do que do tornozelo para o joelho, não é? Aí no quarto ponto Deus fala: anda mais um pouco. E quando ele vai andar mais um pouco, ele diz: não dá para andar, porque agora quando ele vai andar mais 1000 côvados, a água já não dá mais nele, não dá pé, ele já vai mergulhar, ele já vai se aprofundar. Certo? Agora para prestar atenção, irmãos. Os mesmos 500 metros ele levou a água até o tornozelo. Os mesmos 500 metros que ele andou, já foi um pouco mais profundo e maior, e que foi até o joelho. Mas 500 metros não foi a mesma medida do joelho, foi a medida até a cintura. Mas 500 metros já não foi a mesma medida de 4 centímetros, foi a medida já de quase 1 metro, 2 metros. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Eu quero dizer que o que você está fazendo em um ano, quando você estiver fazendo o ano que vem, não vai precisar acontecer a mesma coisa e chegar no mesmo nível que você está. Eu estou dizendo que você vai muito mais longe no mesmo tempo que você chegou aqui hoje. Eu vou falar de novo: no tempo que você chegou hoje, cada vez vai mais progredir mais ainda, até chegar a se aprofundar. Deus está dizendo: eu vou tirar você do raso e vou te colocar em lugares profundos. Sabe por quê? Porque os níveis vão aumentando na tua história, os níveis vão cada vez mais sendo gradativos. Sabe o que Deus está dizendo? Talvez você ora 3 horas para poder obter alguma coisa tão pequenininha, mas chegará um tempo que você vai orar 3 horas para obter algo maior. O mesmo tempo de oração não vai mudar, o mesmo tempo de leitura. Sabe aquela coisa que você leva uma semana para ler, para entender alguma coisa? Vai chegar um tempo que você vai ler uma semana e já vai entender a Bíblia inteira. Aleluia. Vai chegar um tempo que o mesmo tempo que você está fazendo vai chegar muito mais longe. Chegou a tempo de mudança de níveis na sua vida. Existirá resultados na sua vida. Aleluia. Só quando a gente sai da superficialidade. O que Deus estava falando para Ezequiel: Ezequiel, eu não quero você no superficial, porque no superficial é só para poder você confiar e só para você ter paciência, mas onde eu quero você é um nível mais profundo. Sabe por que nível mais profundo? Se a gente encontrar no livro de Lucas, capítulo de número 5, fala sobre a pesca que Jesus vai falar quando entra no barco de Pedro. Jesus entra no barco de Pedro, que eles tentaram pescar a noite inteira, não conseguiram. Mas de repente Jesus entra no barco de Pedro e diz: olha, vamos ao mar alto. Em outras traduções está: vamos ao lugar mais profundo. O que Jesus estava dizendo é: aqui no raso, na superficialidade, não tem aquilo que vocês precisam. O que vocês precisam é algo mais profundo. Meu Deus do céu. Aí ele leva Pedro e todos aqueles discípulos que estão no barco num lugar mais profundo. E quando eles vão para o lugar mais profundo, ele diz: lança a rede. E quando ele lança a rede, os peixes vêm para dentro do barco. Sabe por quê? Porque o que eles precisavam não estava na superficialidade. O que eles precisavam estava no lugar mais profundo. Eu vou profetizar sobre a sua vida nessa manhã de hoje. O que você precisa não está no superficial. O que você precisa é que está no lugar mais profundo. Se aprofunda na leitura, se aprofunda no jejum, se aprofunda agora
na questão da palavra de Deus, se aprofunda na celebração, se aprofunda em Deus, mergulhe em Deus, porque o que Deus tem para você está mais profundo. Aleluia. Se levante agora, se levante para adorar, se levante para adorar. Não deixe que os teus sentimentos possa decretar o teu destino final. Às vezes o sentimento invadiu o coração de Ezequiel, um sentimento de solidão, de abandono, de injustiça, de impotência, de escassez, de frustração. Não deixe que os sentimentos seja o seu destino final. É apenas uma fase. Deus não está preso aos seus sentimentos. Deus está no controle de tudo. Aleluia. De Deus ninguém se esconde, não se esconde nada. Ezequiel, pode tirar daqui se quiser. Ezequiel está lá. Quem sabe você fez planos a vida inteira, irmãos, projetos, e esse sentimento quer te arruinar. Quem sabe perdas, alguma coisa, quem sabe algo que possa te produzir e ter produzido. Mas eu convido a você entender que Deus tem um plano na sua vida e um projeto na sua vida desde quando você estava sendo gerado. Bastou ter uma visão clara de poder aceitar o que Deus tem na minha vida. E quando eu aceito o que Deus tem na minha vida, eu vou viver os propósitos dele. Isso é algo que nós precisamos ter os céus abertos. A partir de hoje, entenda que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. E que se alguma coisa veio, destruiu, é porque Deus não perdeu o controle. É porque Deus quer te apresentar o propósito dele. Se essa palavra falou com você, irmão, sinto de Deus a orar por você. Sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Se essa palavra de Deus falou com você nessa manhã de hoje, sai do teu lugar. Eu sinto fortemente ao meu coração de orar pela sua vida. Você não pode sair daqui da maneira que você entrou. Você não pode sair daqui da maneira. Eu quero orar por você. Sai do teu lugar, vem aqui, eu quero só orar por você. Vem, eu quero orar por você. Se essa palavra falou em alguma parte com você, vem aqui, eu quero orar por você. Se ela falou, vem, pode vir mais para frente, eu quero orar por você. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Sabe por quê? Porque Deus vai abrir os céus para te dar uma visão clara. E essa visão clara vai tirar a frustração, a dor, o passado, só para poder te mostrar um futuro. Eu quero orar pela sua vida. Eu entendo que Deus quer mudar, e Deus está te dando um novo ciclo, Deus está te dando uma nova estação, um novo tempo. Sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Pode vir mais para frente, pode vir os irmãos mais para frente. Os pastores vai nos ajudar a orar, a intercessão vai nos ajudar a orar. Há um novo ciclo, há uma nova estação. Quando a gente olha, Ezequiel está lá, o mar não se moveu até ele, mas ele teve que ter uma atitude, uma ação. Entenda uma coisa, para a gente ir para um lugar mais profundo, para a gente poder se aprofundar, a gente não foi o rio que subiu e ele ficou parado. Ele teve que caminhar, ele teve que tomar uma atitude, ele teve que andar para frente para se aprofundar. Entenda uma coisa, que se a gente ficar parado, as coisas não acontecem. O que a gente tem que fazer é dar um passo a mais, é um passo à frente. O que a gente tem que fazer é caminhar, porque quando ele foi caminhando, então foi se tornando as águas mais profundas. Eu não posso ficar esperando, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que caminhar, eu tenho que dar um passo à frente, porque aí então eu vou começar a mergulhar, vou começar a me aprofundar.
Não foi a água do rio que subiu, mas foi ele que começou a andar e poder vivenciar o mais profundo. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a cada um que está aqui, Senhor, nessa manhã.